Olá, meus queridos, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, né? E que possamos hoje aproveitarmos esse tempo com muita alegria, com muita fé naquele que pode fazer infinitamente mais sobre as nossas vidas. Hoje estou aqui para resgatar a nossa série, né, sobre as 5 solas e quero então voltar a falar sobre isso nesse momento. Lembrando, né, que lá em 1900, né, Martim Lutero ele estabeleceu, diante daquele momento que aconteceu toda aquela questão, a 5 bases para que possamos ter um parâmetro, para uma ferramenta para nos ajudar a caminharmos, né, dentro do padrão, dentro do ensinamento, com clareza, né, sobre o reino de Deus, sobre o evangelho de Deus, que é o poder de Deus. Então foi através do ato ali que Lutero teve, juntamente com, com Calvino também, foi estabelecido então as 5 solas, né? As 5 solas, a palavra solas é uma palavra latina que significa somente. Então, a palavra somente traz assim 5 degraus foi estabelecido para termos assim como um parâmetro, né, para caminharmos, para termos um entendimento claro, mais próximo possível do reino de Deus e caminharmos segundo o propósito de Deus. Então, dentro de uma escala assim de escada assim, então surge então primeiro assim somente a Escritura, que a Escritura traz a revelação que nós somos salvos pela fé. Então, a segunda degrau é somente a fé, mas fé em quê, né? A fé somente em Cristo Jesus, né? Então, nós temos no terceiro degrau somente Cristo, né? Que estabelece que só nele nós conquistamos a salvação. Né? A salvação vem por Cristo Jesus. Então, nos leva para o quarto degrau, que essa salvação veio estabelecida pela graça. Então, tudo que aconteceu sobre a nossa vida, todo o nosso resgate, tudo aquilo que você foi resgatado das trevas para a maravilhosa cruz, que você foi resgatado hoje, você está salvo, você está em comunhão com Deus, você foi reconciliado com Deus, foi um ato de graça, não foi um ato de obras feito por nós, né? Porque você estabeleceu algo assim, estabelecido pela religião, que muitas vezes tem que fazer alguma coisa que era dito lá em 1900, você tinha, para ser salvo, para ter um perdão, você tinha que pagar, você tinha que pagar indulgência, você tinha que fazer penitência, que hoje, né, só mudou os parâmetros, assim, só a gramaturas, né, que hoje você tem que para participar de uma corrente de oração, de subir uma montanha, de você descer a montanha, de atravessar o lago, de ir por aí afora, né? Então mudou-se, né, somente a gramatura, mas então, para resgatar tudo isso, então as 5 solas está valendo ainda, né? Somente a palavra de Deus, que mostra que a nossa salvação é pela fé, a fé em Cristo Jesus. E muitas vezes nós temos esse entendimento que em Cristo Jesus então foi uma obra pela graça, foi salvo pela graça. Não foi, né, que eu subi o morro, desci o morro que fui salvo. É pela graça de Deus que fui salvo, que você foi salvo, que foi resgatado, que você hoje foi perdoado, que você foi reconciliado. Então, isso me leva que somente toda a honra e toda a glória é dada a Deus. Então, é o quinto degrau, né? Que toda a glória é dada a Deus. Então, nós temos o primeiro degrau, que é a palavra de Deus. O segundo degrau, que é a fé, que nos leva ao terceiro degrau, que é Jesus Cristo. Que através de Jesus Cristo nós somos salvos pela graça, que é o quarto degrau. E o quarto degrau nos leva a saber que tudo isso que foi feito por Deus, então toda a honra e toda a glória é dada a nosso Deus. Entendeu? Então vamos pegar aqui um pouquinho mais sobre a questão somente a Escritura, somente a palavra. Resgatando um pouquinho, há 100 anos atrás, mais ou menos, nós, o povo evangélico, nós não era conhecido como povo evangélico, nós era conhecido como o povo protestante, nós era conhecido como o povo da Bíblia, nós era conhecido como o povo do livro, né? Então veja assim que como mudou, né, bastante assim. Hoje nós não somos reconhecidos assim como o povo da Bíblia, o povo da palavra, o povo assim que nós tínhamos assim em mente assim, que o prazer de ter assim a palavra nas nossas mãos, né? E diante de tudo isto, nos traz esse resgatar, e isso é muito importante, porque Jesus era, de certo modo, ele tinha essa tradição de ser reconhecido como o homem, né? O Messias, né? O Rabino, né? Que tinha a palavra, que tinha a Bíblia na sua mão, que era o Antigo Testamento naquele período que ele vivia. Então Jesus, ele lia a palavra, ele tinha o hábito de ler a palavra, ele tinha o hábito de abrir a palavra e ler a palavra junto com as pessoas. Então por isso que vai ver algumas vezes na Bíblia assim, que Jesus entrava na sinagoga e na sinagoga dava a ele o rolo, né, para ele abrir, que era impresso assim, num rolo assim, abria, ele lia, né, os profetas, ele lia os salmos, né. Então Jesus, ele lia a Escritura, Jesus, ele prezava pela Escritura. E a Escritura, o que é?
hoje, nosso entendimento, né? Nosso tempo de hoje, nós temos a palavra na nossa mão, que talvez hoje ficou mais fácil. Nós temos um celular, que dentro do celular temos um aplicativo, né, que fica mais prático você acessar. Então, não importa que nós temos a Escritura, e a Escritura nos traz o que para nós? Baseado como primeiro degrau, né? Que ele revela quem Deus é. Ele revela através da palavra, né? Não é a Bíblia em si, não é o livro em si, né? É o que está contido ali dentro do escrito, ali, assim, traz a revelação de quem Deus é, de quem Jesus é, de que é a obra de Deus, qual é o que ele fez para resgatar nós, para reconciliar conosco, qual é a obra de Jesus Cristo, né? Então, quando nós temos a palavra no nosso coração, não nossas mãos, mas nosso coração, nossa mente, essa palavra, nossa mente e nosso coração, traz a revelação de quem Jesus é, o que ele fez por nós, o que Jesus representa. Jesus não é um mestre, Jesus não é um doutor, não é um rabino. Jesus, ele é um Messias, né? O Deus que fez carne, o Deus que habitou no mundo e que habita em nós através do Espírito Santo. De onde que eu tirei isso, né? Através da revelação da palavra de Deus, revelada pelo Espírito Santo de Deus. Então, o Espírito Santo que nos revela a palavra de Deus. O Espírito Santo que ele foi enviado para trazer esclarecimento para nós, para esclarecer realmente qual é o caminho verdadeiro, para estabelecer para nós que nós somos guiados pela sua palavra, através da orientação do Espírito Santo de Deus. Então, a Escritura que está impressa em um livro, né? Hoje, nos nossos tempos, da nossa tecnologia de hoje, que está impressa em um livro. Então, a Escritura, ela é a revelação que revela, né, que o Verbo, né, se fez carne, que Deus se fez carne, que habitou entre nós, que morreu, que ressuscitou, que está vivo e que é o Senhor de todos nós, de todas as nações, de todos os seres, de todos os planetas, de todas as galáxias. Jesus é o Senhor de tudo, né? Então nós tivemos essa revelação através da Escritura, né, que temos assim a ação do Espírito Santo para trazer esse entendimento na nossa mente, no nosso coração, que o Deus invadiu, né, o nosso tempo, a nossa era, a história, se fazendo carne, se fazendo homem, e através da sua morte, através da sua ressurreição, ele está vivo e veio habitar sobre nós através da presença do Espírito Santo. Então a Escritura diz, né, tudo isso para nós, revela tudo isso para nossas vidas, e nós temos que ter esse entendimento, né, que através da ação da presença de Deus se manifestando, né, na história, ele traz essa manifestação daquilo que estava já na eternidade, determinado na eternidade, que manifestou no nosso tempo, nossa era, e manifesta hoje para mim, para você, porque no nosso tempo de Deus não existe passado nem futuro. A presença de Deus está sempre se movendo, cada segundo da nossa existência, do nosso ciclo, da nossa limitação humana, né, que tem começo e fim. Então, a palavra de Deus, ela traz essa revelação, ela traz assim, esse entendimento assim, que Deus interviu na história, interviu na sua história, interviu na sua vida. E interviu como, né? Se manifestando como homem, ele, como filho de Deus, ele morreu na cruz do Calvário. Uma vez ele morreu na cruz do Calvário, mas ele também ressuscitou. Uma vez então ele está ressuscitado, então ele está vivo. Uma vez como ele está vivo, ele veio habitar em mim, em você, em nossos corações, está em nós e sobre nós, trazendo realmente a revelação plena da salvação, do seu amor, da sua graça sobre a nossa vida e nos libertando de toda tirania, né, do pecado, do medo, das questões assim, da escravidão que Satanás muitas vezes colocou a humanidade a viver debaixo de uma ação maligna que nos leva a vivermos totalmente fora do padrão da imagem de Cristo. E diante desse entendimento, nós temos assim, a grande bênção assim, que através da Escritura, né, a palavra de Deus, né, traz essa revelação que nós somos guiados, nós somos dirigidos, nós temos um entendimento assim, que nos leva a toda a verdade, é o Espírito Santo de Deus. Tudo isso está revelado na cruz, está revelado na palavra de Deus. E esse entendimento nos traz uma libertação, porque não ficamos presos, né, somente aos dogmas que muitas vezes ensinados por nós. Então, a palavra, a verdade, não está na boca de
de um padre, não está na boca de um pastor, não está na boca da irmãzinha, da profetisa, né? A verdade vem do Espírito Santo, que nos revela, né? Através da Escritura, da sua palavra, que é Jesus Cristo, né? A nos guiarmos na verdade, na justiça, a nos guiarmos o caminho do amor, a caminharmos o caminho do perdão, a nos caminharmos no caminho assim de sermos solidários. Então tudo isto começa na palavra de Deus. Por isso que são das principais bases para a nossa vida, assim, que a Escritura traz essa revelação, né, de tudo que aconteceu, nos colocando, né, no lugar que devemos estar, onde nós tínhamos perdidos lá no passado, e nos traz novamente, nos resgata para onde nós saímos do local que fomos estabelecidos para nós, para vivermos dentro do padrão que nós fomos criados segundo a imagem e semelhança de Deus. Então a palavra traz esse entendimento, nos coloca novamente nesse caminho, nos coloca novamente nesse patamar onde não devemos ter saído, onde somos colocados como meras criaturas, nós somos colocados como homens e mulheres segundo a imagem de Deus, segundo o DNA de Deus. Então a palavra de Deus resgata tudo isso, traz esse entendimento para tudo isso, através da revelação do Espírito Santo que está habitando em nós. Então o Espírito Santo, na palavra de Deus revela que o Espírito Santo é aquele que está aqui conosco, que está com você, que te guia na verdade, te guia no caminho correto, é o que te caminha a você caminhar o caminho que estabelece a libertação de todos os sistemas que nos prisionou e ficamos presos ao engano, às coisas falsas, aos caminhos errados, as questões de que nos levam a vivermos assim, de politicamente tudo correto. Então, a palavra de Deus, ela entra com esse poder e mostrando assim que, diante de tudo isso, não temos assim, outros guias, outros livros, outras filosofias, outros preceitos, né, estabelecidos por nesse período todinho milenar que nós estamos. É somente a palavra que está revelada em Cristo Jesus, que nos enviou o Espírito Santo para trazer a revelação, abrir os nossos olhos e entender que somente a palavra pode dar toda a verdade, tudo que nós precisamos, que nos resgatou para esse tempo que devemos viver, na posição que Deus nos criou, de homens e mulheres segundo o coração de Deus. Então, o que eu quero dizer, diante de tudo que já foi dito, que a palavra, a Escritura, revela Jesus Cristo, revela que Ele se fez carne, Ele habitou entre nós, que morreu, que ressuscitou, que está vivo e que veio habitar sobre as nossas vidas, não veio habitar no templo, veio habitar em nós, veio habitar em você, através do Espírito Santo. E o Espírito Santo traz um entendimento claro como nós devemos andar, como devemos viver. E esse entendimento, ele vai sendo sim trazido ao nosso coração, à nossa mente, quando eu pego a palavra e começo a ler a palavra e buscar em Deus sabedoria, buscar no Espírito Santo um entendimento claro de que como é manifestada a vontade de Deus sobre as nossas vidas. Tudo certo que muitas vezes tem uma teologia que pode ajudar, tem um ensino que pode nos ajudar, tem a hermenêutica que pode ajudar, mas quem realmente pode realmente trazer uma revelação clara e que nos transforma, que nos cura, que nos sara, que nos liberta, né? É o Espírito Santo nos mostrando o verdadeiro sentido da palavra de Deus, o verdadeiro sentido da Escritura de Deus, que está revelada em Cristo Jesus. Então, com a manifestação da presença de Espírito Santo, né, revelando a palavra, revelando a Escritura, vai mostrar assim que no seu momento que você estiver buscando a Deus, no seu momento que você está entrando naquele momento que você precisa ter uma direção de Deus, saber a vontade de Deus, saber aquilo que Deus reservou para você. Então você vai se colocar diante da presença do Espírito Santo, que vai trazer revelação da Escritura segundo os ensinamentos de Jesus Cristo. E neste momento,
Deus vai falar com você. Neste momento, Deus se revelou a todo ser humano. Neste momento, Deus está falando com todo ser humano. Está falando com cada criança, cada jovem, cada ser humano espalhado nesses quatro cantos deste mundo, seja quem for. Quando surgiu essa base, somente a Escritura e a ação de Deus, operando de todas as maneiras, na ação do Espírito Santo, Deus está falando com todos nós. Agora, se eu não estou ouvindo, se você não está ouvindo, já é outra coisa, mas Deus está falando. E Deus fala conosco, através da sua Escritura, através da sua palavra, através da palavra que se fez carne, que é Jesus Cristo. E que muitas vezes estamos presos nos nossos sentimentos, e muitas vezes nós estamos presos na nossa cabeça, na nossa razão, e vira um labirinto que não sabemos para que direção devemos ir. Estamos presos dentro de um labirinto sem saber qual decisão que devemos tomar. Então a palavra de Deus vem, traz luz. A palavra de Deus nos tira desse labirinto, nos coloca no caminho reto, um caminho que conduz, às veredas corretas, a um caminho correto de sermos, como pessoas que devemos ser segundo a palavra de Deus. Então a palavra de Deus, ela salta das páginas, salta das letras que estão impressas ali. A palavra de Deus salta e ele entra no nosso ser, entra na nossa alma, entra na nossa mente, entra em todo o nosso corpo, Ela vai entrando assim, e vai transformando a nossa alma, vai transformando o nosso ser, vai mudando a nossa maneira como nós pensamos, vai mudando a nossa maneira como nós enxergamos, como nós queremos, muitas vezes nós julgamos, vai mostrando assim que o caminho correto não é esse aqui, vai mostrando para nós assim que nesse caminho assim, o que Jesus faria, então você vai fazer como Jesus fez. Então a palavra de Deus ele salta, por isso que ela é a palavra viva, que entra no nosso coração e transforma, e que sonda o nosso ser, que entra nas nossas entranhas, faz separação da nossa alma, da nossa medula, e vai naquele íntimo assim, onde nós mesmos não conhecemos, mesmo não sabemos nada de nós mesmos, mas a palavra de Deus fala que ele nos sonda, que nos conhece. Então a palavra de Deus ela sai dessas letras, porque a palavra de Deus é viva, é eficaz, ela entra e transforma nosso ser, nos traz vida novamente, nos estabelece a vivermos segundo Cristo. Então somente a palavra, somente ela pode realmente nos conduzir, porque somente a palavra nos tem a verdade, que é Jesus Cristo. E muita coisa está na moda hoje, Tem muita coisa na moda hoje, mas a coisa que era no tempo, quase 100 anos atrás, era sermos vistos como um homem do livro preto, a mulher, o homem, a mulher do livro preto, o povo do livro, Só que hoje, infelizmente, essa moda acabou. Mas nós podemos, aproveitar esse tempo e voltarmos a viver nessa moda, na moda de vivermos segundo a palavra de Deus, a moda de vivermos segundo os ensinamentos de Deus revelados nas suas escrituras, através do Espírito Santo, revelando a palavra de Deus, que é o verbo que se fez carne, que é Jesus Cristo. E olhando para Jesus, você vai ter a revelação plena, verdadeira e genuína das Escrituras. Com o coração aberto, como o nosso mestre, como aquele que revela, que tira todas as dúvidas, o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele vai moldar o caráter de Jesus Cristo em nós. E imagina assim, qual é o meio que o Espírito Santo vai fazer isso? Vai nos pegar, vai pegar você e vai começar a moldar, começar a trabalhar. Ele vai olhar para onde? Vai olhar para a árvore? Vai olhar para o céu? Vai olhar para a palavra, vai olhar para Jesus Cristo, vai olhar para o autor e consumador da nossa fé. Ele vai olhar lá e vai vendo que aqui está meio torto, aqui não deve ser assim, aqui que vai mudar, que está torto assim, vai consertar com aquilo que está vendo em Jesus. É como se o pintor estivesse olhando para uma árvore, uma paisagem, ele está olhando lá e passando para cá aquela paisagem através de seus pincel. Então o Espírito Santo é como se fosse
o pintor que está pintando no nosso coração a imagem de Cristo, o poder de Deus que nos transforma. E tudo isso graças à Escritura. Então, somente a Escritura, em outras palavras, somente o Verbo se fez carne, que é a palavra de Deus, que nos guia, que nos liberta, que nos salva, que traz salvação a todos nós, que nos leva ao caminho reto, justo e verdadeiro para a honra e glória de Deus. Somente as Escrituras. Um abraço para vocês, Deus abençoe a todos nós, trazendo esse entendimento. Somente a Escritura que traz a grande revelação de quem nós somos, que somos filhos amados de Deus e a imagem de Jesus Cristo, nos levando a sermos pequenos Cristo e revelarmos deste mundo afora a imagem de Cristo através de todos nós. Isso aqui, porque está em nós a palavra de Deus que nos transforma e faz de nós homens e mulheres segundo a imagem de Cristo Jesus. Amém.